e faz-nos viver cada dia. Nós podemos ter essa certeza porque é Deus quem coloca em nosso coração. Nessa manhã, quero cumprimentar os irmãos, os amigos. Hoje nós temos um lindo dia de sol, é o dia do Senhor, é o sábado, e nós podemos estar no melhor lugar, no lugar que nós realmente deveríamos estar, que é aqui na igreja. Agradecemos a Deus pela oportunidade e porque nós podemos estar em boas circunstâncias. Nesta manhã nós vamos abrir a Bíblia, e quem tem aí a sua Bíblia pode abri-la no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 até o 39. É bom a gente ouvir o barulhinho, como diz o pastor Adriano, esse barulhinho da Bíblia sendo folheada. Então vamos lá, Hebreus no capítulo 10, verso 35 ao 39. Se você encontrou, deixa aberto aí. Vamos então fechar os olhos e orarmos. Todos acharam? Guardemos, porque essa é a parte mais importante, a gente ler a Bíblia. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos agora abrindo a Tua Palavra e queremos que o mesmo Espírito Santo que inspirou os homens no passado venha agora também abrir o nosso entendimento, a fim de que possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós e também nos ajude a termos a certeza de que o Senhor estará conosco para colocarmos em prática a Tua vontade. Pedimos tudo isso e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Então eu leio, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. No verso 35 aqui nós lemos, para nós não abandonarmos a nossa confiança, porque ela tem grande galardão. É um presente que está reservado a todos nós. Não abandoneis a confiança. E no verso 37 diz que dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Que segurança nós podemos ter nessas palavras? Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. E o texto continua dizendo que o justo viverá pela fé. No sábado passado, ouvimos sobre a fé. E realmente, sem fé é impossível agradar a Deus. No passado, quando nós lemos aqui histórias de pessoas humanas como nós, eles venceram porque tiveram fé. E acima de tudo, porque eles aguardavam uma terra, uma pátria, que não é essa aqui na terra. Eles aguardavam uma pátria superior, a vida eterna. E nós temos exemplos aqui na continuação, no capítulo 11, de vários heróis da fé. Eu quero destacar aqui no capítulo 11, o verso 24, que fala aqui sobre Moisés, um dos heróis da fé. Vejam lá, no capítulo 11, verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado.
porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava o galardão. Ele conseguiu fazer a ideia de que lá no céu seremos sem corpo, louvaremos a Deus, mas como louvaremos a Deus sem boca, né? Sem voz, não faz nem sentido. Como será o nosso corpo? Vamos ver lá em Filipenses, um pouquinho atrás aí de Hebreus, Filipenses no capítulo 3, verso 20 e 21. Falando dessa nossa pátria e como nós seremos. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, lá na pátria, o nosso corpo será igual ao corpo de glória de Jesus. Então, esse corpo nosso hoje, que tem rugas, que tem defeitos, que é imperfeito, que envelhece, adoece, apodrece, esse corpo será transformado. Mas ele será transformado igual ao corpo de Cristo, depois da ressurreição. E como era o corpo de Jesus depois da ressurreição? Nós podemos ler em Lucas 24, no verso 36 a 43. Vamos abrir, não vamos ler todos os versos. Mas Lucas, capítulo 24. Ali a partir do verso 36, vem descrevendo como Jesus apareceu aos discípulos. E no verso 39, diz ali: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Jesus, quando ressuscitou, ele estava de carne e osso, um ser real. E aqui nós podemos então perceber que nós teremos um corpo. Nós seremos conhecidos como somos conhecidos hoje, só que de uma forma perfeita. E eu peguei alguns textos aqui do livro Visões do Céu, um dos livros mais lindos que eu já li. Quem quiser emprestado, depois empresta, viu? E aqui, irmãos, traz aqui relatos, visões que Deus deu a Ellen White. Ela teve mais de 2.000 sonhos e visões, e ela teve muitas visões relacionadas ao céu. E como será esse lugar maravilhoso que nós estamos nos preparando para chegar lá. E olha só o que ela relata aqui. Nesse livro, Visões do Céu, página 39, diz assim: como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos, da mesma maneira que os discípulos a Jesus. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura. No entanto, no corpo glorificado, será perfeitamente mantida a identidade. Olha só que interessante. O nosso corpo sim vai ser transformado, mas a nossa identidade vai continuar. Um outro texto diz que nós começaremos a pensar exatamente onde paramos. E toda vez que eu imagino isso, eu lembro do meu professor lá no NASP, o pastor José Carlos Ramos. Eu morei na casa dele por um tempo, e
traumatismo, o filho faleceu. E ele comentou que quando ele voltou à consciência, depois do traumatismo, a primeira coisa que ele fez foi isso. Porque ele estava dirigindo. E na ocasião do acidente, então, quando ele quis desviar, aconteceu tudo e foi aquela tragédia. Mas isso me mostra claramente que quando nós ressuscitarmos, nós começaremos a pensar exatamente onde nós paramos. Infelizmente, tem gente que acha que nós seremos transformados no caráter num piscar de olhos. O que será transformado é o corpo, mas o caráter não, vai ser o mesmo. Então, o processo deve começar muito antes, né? Para que nós possamos estar prontos quando Jesus voltar. Nós então reconheceremos os nossos amigos. Olha que lindo, eu poder ver as pessoas que eu amo, que eu convivo aqui, e nós vamos poder abraçar, porque teremos corpos, né? Claro, apertar uns aos outros, dar um sorriso. Vamos continuar, né, sendo as pessoas maravilhosas que somos hoje. E então, nós podemos pensar, mas será que eu vou estar lá? Quem vai estar lá? E aqui o texto diz algumas características das pessoas que estarão lá no céu. Com certeza nós podemos estar lá também. Vamos ver aqui pela Bíblia, em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, do verso 3 até o 12, não vamos ler todos os versos, claro. Mas aqui dá uma descrição de pessoas que são felizes, porque aguardam a pátria celestial, aguardam o galardão. E Jesus então proferiu aqui o sermão da montanha, as bem-aventuranças, e no verso 3, Mateus 5, verso 3, diz ali: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para as pessoas humildes, pessoas que não têm arrogância, que não querem ser mais do que os outros, pisar nas pessoas. No verso 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vão herdar essa terra santa, sim, as pessoas que são mansas, que não vivem agredindo os outros, que por qualquer palavrinha, qualquer cara feia de alguém que olha assim, a pessoa fica já irritada, criticando, achando que Deus não a ama, ou que todo mundo está contra. Não é esse comportamento, né? Então, os mansos herdarão a terra. No verso 8 diz ali: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha as palavras, né? Nós lemos lá no verso 3, deles é o reino dos céus. No verso 5, eles herdarão a terra. No verso 8, eles verão a Deus. Promessas, finalizando aqui. E no verso 10, felizes também são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As pessoas justas, honestas, pessoas que têm pensamentos puros, né, os limpos de coração, estes sim verão a Deus. Nós estamos caminhando, né, para isso. No verso 12 diz ali: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Já vimos essa palavra em outros versos, o galardão, aquilo que está sendo preparado para todos nós. Então, herdarão a terra. Há esperança para mim e para você, para todos nós. Alguns podem pensar, mas eu sou tão ruim, quando vejo, já fiz aquilo que é errado, que eu não queria, falei o que não devia, bati na criança rebelde, e assim vai, né? Todos nós estamos numa mesma luta, porque o pecado, né, está já em nós. Nossa vontade é inclinada para fazer o mal. E se fosse realmente por nós, ninguém
ninguém se salvaria. Mas ainda bem que tem o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio morrer por cada um de nós, e Ele dá-nos a esperança de que, confiando nele, segurando na mão dele, nós podemos vencer, podemos estar reconciliados com Deus e um dia estarmos nos céus. Aqui, nesse mesmo livro, Visões do Céu, na página 83, olha só o que diz aqui: aqueles que estarão no céu. Mais uma visão. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás. Então, irmãos, olha, se você se acha ruim, se acha mal, ainda há esperança, viu? Porque, bem pertinho, mais pertinho do trono de Deus, quem está? Aqueles que foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda, intensa. Então, bem pertinho do trono estão esses, que foram bem maus, mas se arrependeram. Em seguida, estão os que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade. Os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula. Então, um pouquinho depois daqueles zelosos que se converteram, estão aqueles que, no meio de uma sociedade corrupta, no meio de pessoas até que dizem ser cristãs, eles perseveraram, levantaram a bandeira da fé, sendo obedientes à lei de Deus. Um pouco mais adiante, então, estão os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas, povos. E eu quero estar no meio dessa grande multidão que ninguém podia contar. E vai ser um dia tão maravilhoso, tão brilhante, que eu fico imaginando quem perder não vai nem saber que perdeu, porque não vai estar lá, né? E nós podemos, irmãos, ter esses vislumbres desse céu maravilhoso que Deus está preparando para todos nós, porque Deus deixou tudo revelado, para que nós não desanimemos no meio do caminho, não venhamos a perder a confiança, porque Deus não se alegra com aqueles que deixam o caminho de Deus e voltam para o caminho das trevas. Quem mais? Quem é que estará lá no céu? Alguns traços de caráter que nós devemos desenvolver aqui na terra. Vamos ver em Mateus, no capítulo 18, verso 3. Nós já vimos que os mansos, os puros de coração, aqueles que serão perseguidos por causa da justiça, herdarão o reino dos céus. Vamos ver mais alguns traços de caráter aqui. Mateus 18 e o verso 3. Eu leio assim, e diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E o verso 4 diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então nós vemos aqui, nós devemos ser convertidos como crianças. E aqui ainda traz aqui a humildade como um traço especial. A dependência que uma criança tem dos seus pais, essa dependência que nós devemos cultivar do nosso Pai Celestial. Devemos ser humildes e dependentes diante de Deus. Um outro traço de caráter, um pouquinho mais à frente, no capítulo 19, aí de Mateus, capítulo 19, versos 16 e 17. Aqui a conversa que teve o jovem rico com Jesus.
o jovem chegou para Jesus e fez aquela pergunta, né? Aproximando-se, perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Nós vemos aqui que não era só guardar simplesmente, mas guardar de todo o coração, porque aquele jovem guardava todos os mandamentos, mas quando foi pedido que ele vendesse tudo e entregasse aos pobres, ele caiu fora, né? Mas nós vemos aqui que para a gente chegar ao céu, nós precisamos ter um caráter obediente a Deus. E quando nós obedecemos de coração, obedecemos de livre e espontânea vontade, é isso que agrada o nosso Deus. Aqui no livro também, Visões do Céu, na página 86, diz assim: quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Ninguém desobediente vai para o céu, mas essa obediência deve ser operada mediante Cristo. Ele é quem deve operar em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, somente pelos méritos de Cristo nós podemos desenvolver esse espírito obediente e um dia estarmos nos céus. E o último aqui do traço de caráter, Mateus 25, um pouquinho mais à frente, Mateus 25, o verso 34, 35 e o 40. Quando finalmente será separado os bodes das ovelhas, os justos dos injustos. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. E continua ali os versos, e no 40 diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Total serviço ao nosso próximo. Esse é um outro traço de caráter que o cristão deve desenvolver: serviço, amor ao próximo. E nós estamos agora vivendo um período que é o da recolta. Uma vez por ano nós nos organizamos para arrecadar fundos que irão auxiliar as pessoas em diversas situações, calamidades, auxiliando com projetos evangelísticos, cestas básicas. E eu costumo dizer que essa é uma oportunidade não para nós, colocarmos ali R$10 no envelope, ou quem sabe 20. É uma oportunidade que nós temos de ajudar alguém a ser feliz. Porque tem muita gente aí fora que quer ajudar, mas não confia que existe alguém que possa estar fazendo algo tão sério em prol das pessoas. E então não ajuda ninguém. E quando você vai lá, entrega um folhetinho e diz: olha, uma vez por ano nós nos organizamos como igreja e nós saímos para arrecadar fundos para ajudar o nosso próximo. E você pode citar algumas situações, alguns projetos que a ADRA, que está completando 30 anos, esse ano a ADRA, ela então desenvolve auxiliando as pessoas que necessitam. E muitas pessoas vão querer ajudar. E você pode dizer assim: e hoje eu estou dando a oportunidade para você colaborar de alguma forma. As pessoas dão R$5, 10, 50, 100, 1000. É de acordo com o bolso e o coração. E às vezes você vai se surpreender, porque tem gente que vai dar muito dinheiro.
que nós podemos então participar. É um projeto que é para todos nós participarmos, grandes, pequenos, jovens e adultos, porque todos nós temos alguém que nós podemos entrar em contato, seja vizinho, seja amigo, seja patrão, e assim vai. Então aqui, Deus vai nos julgar através das nossas obras. Aquilo que nós praticamos, no final, vai ser mostrado. E vemos então que a santidade começa agora. Já vemos que o nosso caráter não vai ser transformado na volta de Jesus, que vai ser transformado é o nosso corpo. E aqui na página 90 do livro diz assim, eu fiquei impressionado. Um texto que fala aqui que algumas pessoas que não tiveram conhecimento da lei escrita de Deus, muitas dessas pessoas estarão lá nos céus, porque elas foram fiéis de acordo com aquilo que o Espírito Santo revelou para elas. Isso dá um conforto para a gente, né? Nós sabemos que talvez a nossa vovozinha, aquelas pessoas mais idosas que às vezes ficam agarradas em tradições, mas quem sabe foram fiéis àquilo que o Espírito Santo lhes revelou. Essas pessoas estarão nos céus. Aqui diz que as crianças estarão nos céus. Infelizmente, algumas mães não estarão. Eu creio que essa é a parte triste. Mas essas crianças nunca mais terão suas lutas. Postinho que hoje a gente vê triste, às vezes, não pode isso, não pode aquilo. Lá no céu vai poder. Crianças, que alegria! Lá no céu pode, só pode. Pode brincar o dia todo, pode rolar, pode cair. Quando cair, vai ser como se fosse num grande colchão de algodão, não vai se machucar. Lá no céu vai ser tudo de bom. Vai poder comer de tudo. Não vai dar cárie, não vai dar dor de barriga. Vai ser um lugar maravilhoso. Esse lugar nós estamos aguardando. Esse lugar Deus está preparando para nós. Não é maravilhoso a gente ter essa certeza? E enquanto nós lutamos aqui, Deus nos deixa uma promessa. E um outro livro lindo que eu li é esse aqui. A verdade sobre os anjos. Irmãos, é impressionante. Quanto nós deveríamos conhecer sobre os anjos. E muitas vezes, hoje, a mídia